Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Para iniciar este vídeo, nós gostaríamos de propor a seguinte pergunta: será que todos nós temos consciência do chamado que Deus tem para cada um de nós? Daquilo que é comumente conhecido como vocação, que vem do verbo vocar, ou chamar. Voz, vocar, chamar. Então, por exemplo, falando ainda do apóstolo Pedro, de São Pedro, que foi uma pessoa tão importante dentro da história da igreja. Será que o próprio Pedro tinha consciência da sua grande vocação, ou do seu grande chamado, dessa sua posição particular dentro da igreja cristã nascente? Bem, nós temos que continuar nos valendo dos evangelhos, das cartas, do Novo Testamento, principalmente, para poder responder melhor a esta pergunta. Nós temos aqui como guia para esta meditação o livro do cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, o atual Papa Emérito da Igreja Católica. Um livro que foi publicado pela editora Paulus e tem o título Os Apóstolos e os Primeiros Discípulos de Cristo, nas Origens da Igreja. Então aqui nas páginas 56 e 57, nós encontramos uma diversidade tão grande de textos bíblicos para consultarmos. Não será possível lermos todos, porque senão ficaríamos aqui 1, 2 horas. E não é o objetivo. Então, vamos apenas citar de passagem. Recomendamos que as pessoas comprem este livro, leiam com calma, com atenção, de coração aberto, de mente aberta, de alma aberta. Essas palavras tão sábias do Papa Emérito Bento XVI, o anterior cardeal Joseph Ratzinger. Falando sobre o apóstolo Pedro, com relação a ele ter consciência da sua vocação, da sua posição particular, veja quantos pontos interessantes ele chama a atenção nesta explicação. Diz que, conforme Mateus 15:15, ele toma a palavra para pedir a explicação de uma parábola difícil. Nosso Senhor fez uma parábola, deu uma explicação, mas estava complicada, ninguém estava conseguindo entender. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos. Imagina ali a situação, todos... Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ninguém está entendendo nada. Estava uma situação difícil. Aí, quem tem a coragem de fazer a pergunta, né? Quem aqui já foi estudante, eu acho que a maioria de nós, às vezes na sala de aula, né, o professor lá explicando e fazendo todas as considerações, aí de repente um momento difícil. Quem tem coragem de fazer a pergunta? Não é mesmo? Não é uma situação complicada? Mas sempre tem aquele aluno, né, que ou por interesse, porque realmente quer saber, ou por qualquer outro motivo, ele vai levantar a mão: professor, me explica melhor isso. Está aqui esse relato, Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 15. São Pedro perguntando a Nosso Senhor: Senhor, explica um pouco melhor. A gente não conseguiu entender, não. Muito bem. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, o mesmo São Pedro, depois de Jesus ter dado um novo preceito, difícil também, ele novamente pede: Senhor, explica-nos este preceito. Quando o Nosso Senhor falou sobre uma recompensa, agora relatado em Mateus 19, 27, quem foi que perguntou: Senhor, abandonamos tudo para te seguir, o que terá para nós? Quem foi que perguntou? São Pedro. Em particular, é ele quem resolve o embaraço de determinadas situações e intervém em nome de todos.
Quando Jesus, por exemplo, claramente desanimado pela incompreensão da multidão, depois do discurso sobre o pão da vida, conforme o relato de João, capítulo 6, versículos 67 a 69, muitos ali decidiram ir embora e deixar de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque acharam aquela palavra tão dura. Nosso Senhor, meio que desanimado, pergunta: Deus tem emoções, né? Tantas vezes isso é relatado no Antigo Testamento e no Novo também. Vocês também querem ir embora? Olha só, que pergunta que Nosso Senhor fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Tantos estão me abandonando, vocês também querem ir? Também querem me abandonar? Quem responde? Pedro. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Bem, a profissão de fé de São Pedro perante nosso Senhor Jesus Cristo em Cesareia de Filipe, é muito interessante conhecermos os detalhes a respeito deste local. Por que será que a Bíblia diz que foi em Cesareia de Filipe que ocorreu a profissão de fé de São Pedro? Dizendo, declarando claramente, a Cristo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, 15 e 16. Tem um vídeo de um ex-pastor batista chamado Stevie Ray. Eu vou conseguir o link e vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. É um vídeo maravilhoso, acho que tem 1 hora de duração. Ele está todo em inglês, mas eu acredito que é possível nas configurações do YouTube conseguir fazer a tradução simultânea, pelo menos colocar as legendas em português. Então a pessoa vai escutando em inglês e vai lendo as legendas em português, como se fosse um filme. Muito interessante, é um vídeo maravilhoso. Stevie Ray é o nome desse ex-pastor batista que se converteu à Igreja Católica. Ele parece que tem um apostolado, uma missão de levar as pessoas à Terra Santa, que muitos católicos, para mim isso é novidade, eu aprendi isso dentro da Igreja Católica. Assim como temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o Gênesis, que é chamado de o proto-evangelho, como se fosse o primeiro evangelho, pelas suas narrações, etc. E temos também o 5º evangelho, que é a visita à Terra Santa. Então, as pessoas que têm essa oportunidade de visitar os lugares aonde o Cristo esteve aqui na Terra, aonde ele pisou, aonde ele se manifestou, Belém, a Gruta de Belém, o Templo em Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida e tantos outros lugares mencionados nas Escrituras, o Jardim do Getsêmani, próximo à sua paixão, o Gólgota, o Monte da Caveira, o Monte do Calvário. Então, todos esses lugares é como se fosse um 5º evangelho. Porque quando a pessoa... Eu nunca estive lá, rezo a Deus para que um dia eu tenha essa oportunidade, mas, enquanto isso, nós podemos aprender de pessoas que já estiveram lá, como esse pastor Stevie Ray, um ex-pastor batista, uma pessoa muito inteligente, muito boa, tem argumentos fantásticos, incríveis, e acredito que pode ajudar muitas pessoas a entender esse papel de São Pedro dentro da igreja. Porque temos que admitir, para um protestante, para um evangélico, seja de qualquer denominação que for, luterano,
presbiteriano, batista, as mais antigas, depois as mais novas, Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e tantas outras religiões que tem muitas pessoas boas, eu conheço várias. Mas são pessoas que, por minha experiência própria, tenho a impressão de que carece de um conhecimento. Tem um texto na Bíblia que diz: por falta de conhecimento o meu povo perece. Então, que conhecimento é esse? O conhecimento da verdade, da história verdadeira, da igreja, dos evangelhos, da Bíblia e de tudo que está envolvido neste assunto. Então, esse vídeo é muito recomendável. Eu vou deixar aqui na descrição o link e recomendo que todos assistam. Continuando aqui a meditação do Papa Bento XVI, a respeito de São Pedro, ele cita o texto de Mateus 16, 18 e 19, que é muito simbólico. Ele diz assim: Nosso Senhor disse a Pedro: Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De acordo com a visão do Papa Bento XVI, essas três metáforas às quais Jesus recorre aqui são muito claras. Primeiro, Pedro será o fundamento rochoso, a base, sobre o qual apoiará o edifício da igreja. Ele terá as chaves do reino dos céus para abrir ou fechar, a quem julgar justo. Por fim, ele poderá ligar ou desligar, no sentido de que poderá estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja, que é e permanece de Cristo. É sempre igreja de Cristo e não de Pedro. Está assim descrito, com imagens de compreensível evidência, o que a reflexão sucessiva qualificará com o termo primado de jurisdição. Aqui já é um ponto um pouco mais teológico, um pouco mais profundo, mas o próprio Papa Emérito Bento XVI reconhece aqui que os homens que Nosso Senhor Jesus Cristo depois colocou na igreja, eles têm o primado de jurisdição, ou seja, eles são os bispos de Roma, eles são responsáveis pela diocese de Roma, e dali eles comandam a igreja católica, apostólica de Cristo no mundo inteiro. Mas é um primado de jurisdição, ou seja, eles são simples representantes, são simples pontífices, eles são a ponte entre o céu e a terra, mas a igreja é sempre de Cristo. Quem manda na igreja é Cristo. Qualquer coisa que acontece na igreja, seja ruim, Cristo permite. E ele vai tirar disso um bem maior. Se são boas, ele é a causa principal. Então, esse entendimento é muito interessante dentro da igreja, porque eu, como ex-testemunho de Jeová, como ex-evangélico, ex-protestante, esse texto de Mateus 16, 18 e 19, eu sempre li de uma outra forma. O que eu lia na versão da Bíblia que eu costumava estudar, dizia assim: tudo que você desligar na terra, Pedro, já terá sido desligado no céu. Tudo que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. Ou seja, dando a entender que a decisão já foi tomada antes no céu, para que depois viesse à terra e aquele representante ali simplesmente colocasse aquilo para frente. Mas não é isso que diz a Bíblia. Não é isso que diz a Escritura. Nosso Senhor está dando poder a São Pedro, o primeiro Papa, e a Igreja Católica como um todo, durante todo o decorrer dos séculos.
está dando poder. Que poder é esse? De ter as chaves do reino dos céus. De poder ligar e desligar. É um poder que Deus deu aos homens. Porque Ele quis dar. Porque Ele é Deus. Ele achou que desta forma seria melhor. E foi assim que Ele fez. Então, quando a Revolução Protestante começou a trazer com Martinho Lutero, lá em 1517, 405 anos atrás, a contestação da igreja, e ali começaram as interpretações particulares das escrituras. Cada pessoa hoje interpreta a Bíblia do seu jeito, cada um entende de um jeito e acaba virando uma bagunça. São 32 mil denominações e ninguém se entende, cada uma atrai para si a verdade, a interpretação correta. Mas dentro das 32 mil, quem está certo? Como o próprio São Pedro disse na sua carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, nenhuma interpretação, nenhuma profecia da Escritura procede de qualquer interpretação particular, ou seja, não é para as pessoas ficarem interpretando de forma particular as Escrituras, mas é o Espírito Santo que vai conduzir, como Nosso Senhor disse no Evangelho de João. O Espírito Santo virá e ele vos conduzirá à verdade completa, à verdade plena. Então é o Espírito Santo que conduz, não são as pessoas. E o Espírito Santo conduziria como? Através de quem? Da sua igreja, da igreja que ele estabeleceu. Que igreja é essa? A mais antiga. A mais antiga, a católica. No ano 107, pela primeira vez foi usado o termo católico. Falando ainda um pouquinho mais a respeito da importância de São Pedro dentro do cristianismo, dentro da igreja primitiva. Por exemplo, Marcos 16:7, quando Nosso Senhor já ressuscitado, as mulheres vão procurá-lo, Maria Madalena, e não o encontram. Até que Jesus aparece e diz, olha, vai anunciar a Pedro, Jesus ressuscitado, ele diz, vai anunciar a Pedro e aos meus irmãos. Então, isso está em Marcos 16:7. Madalena procura Pedro e João, que estavam sempre juntos, para informar o que tinha acontecido. Os apóstolos ficam tão impressionados com aquela notícia que os dois saem correndo, Pedro e João. Só que Pedro é mais velho, João é mais novo, portanto, João chega na frente, João corre mais. Esse relato está em João, capítulo 20, versículos 4 a 6. João chega primeiro, mas ele não entra. Não entra. Olha só que atitude emblemática de São João Evangelista. Era mais novo, correu, chegou na frente, mas não entrou. Ficou lá parado esperando, diz que ele olhou, mas não entrou. Aí chegou Pedro, o mais velho, o príncipe dos apóstolos, aquele que foi escolhido pelo próprio Cristo para ser o chefe da igreja. Ele entra no túmulo. Pedro entra no túmulo. Ele olha. Quem pega os panos? O Santo Sudário, que está em Turim até hoje. Quem pegou? Pedro. Então essa relíquia ficou nas mãos de Pedro, de São Pedro, durante talvez toda a sua vida. E dali para frente foi passando e hoje está guardada na cidade de Turim, na Itália. Então, a importância de Pedro dentro da igreja, ela é indiscutível. O seu primado, a sua primazia, o seu protagonismo é algo que encontramos indiscutivelmente nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. São tantos os textos que provam isso, que comprovam essas afirmações, que precisaríamos realmente aqui de muito mais tempo para poder falar a respeito disso. Um último exemplo
quando nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, na qual estão presentes todos os apóstolos, ali em Lucas, conforme narrado em Lucas capítulo 22, versículo 31, nosso Senhor Jesus Cristo dá a Pedro uma missão muito específica, de que ele confirme os seus irmãos na fé. É interessante porque é desse texto que vem o crisma da Igreja Católica. O que é o crisma? É a confirmação na fé. Então a pessoa é batizada, recebe o Espírito Santo, ela nasce de novo da água do batismo e do Espírito Santo de Deus, e nascendo de novo, ela se torna filho de Deus. Não é mais uma simples criatura, mas agora é filho de Deus. Só que esta fé que a pessoa professa e que o Espírito Santo confirma, existe um sacramento do crisma específico, que é baseado em Lucas capítulo 22, versículo 31, aonde nosso Senhor disse: você, Pedro, confirma os teus irmãos na fé. Olha só, o Papa começou com o primeiro Papa, Pedro, São Pedro. Crisma os teus irmãos, confirma os teus irmãos. E aí a igreja usa desde então óleo e água. Óleo e água benta, abençoados, benditos, pela imposição das mãos dos padres, dos bispos, do Papa, da sucessão apostólica. Então, este ensinamento permanece até hoje dentro da igreja, de 2000 anos, desde que Nosso Senhor, através de São Pedro, instituiu, até hoje, qualquer pessoa, hoje dentro da Igreja Católica, que é crismada, ela recebe o mesmo sacramento que Nosso Senhor colocou, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Então, para não ficarmos com este vídeo muito longo, vamos encerrar, e o objetivo foi simplesmente mostrar a importância de São Pedro. E como o Papa Bento XVI, ele reconhece que é um simples homem, um simples ser humano, ele não é mais do que ninguém. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande, assim como foi dada a São Pedro e a todos os papas católicos durante a história, e que nós, como leigos, temos que obedecer. Portanto, que nosso Senhor Jesus Cristo seja para sempre louvado.